Estamos aqui em continuidade à resolução 23456 do Tribunal Superior Eleitoral, que é uma resolução muito importante. E agora vamos falar do artigo 53. Lembrando que essa resolução, mesmo que ela não conste expressamente no edital, ela será cobrada. Quer dizer, esses artigos, eles fazem parte da regulamentação de todo esse processo de votação. Então, aqui é a dica da prova, é o que você precisa saber, ou seja, esses detalhes, esses pequenos itens, né? Vamos lá, votação por biometria. Sabem lá o que é isso? Biometria, muita gente sabe, mas poucas pessoas lembram, né? É o seguinte, é a votação por impressão digital, é colocar lá o seu polegar, os seus dedos na urna, certo? Na sessão eleitoral. Então vamos falar um pouco sobre essa biometria. Antes de tudo é o seguinte, quem foi chamado para fazer a biometria e não compareceu, o título já foi cancelado, certo? Porque a biometria é uma revisão do eleitorado, né? Um alistamento, vamos dizer assim, uma qualificação específica que deve ser feita. Artigo 53. Nas sessões eleitorais dos municípios que utilizarem a biometria como forma de identificação do eleitor, aplica-se esse capítulo. O eleitor, ao apresentar-se na sessão e antes de entrar na mesa, deverá postar-se na fila. É admitido a entrar o eleitor que vai apresentar um documento de identificação com foto, o qual poderá ser examinado. O mesário digitará o número do eleitor, aceita o título pelo sistema, o mesário solicitará ao eleitor que posicione o dedo polegar ou o indicador sobre o sensor biométrico para identificação. Havendo a identificação do eleitor por intermédio de biometria, o mesário autorizará a votar dispensando a assinatura do eleitor na folha de votação. Então, qual seria a simplicidade disso? Que o eleitor não precisa assinar. A sua assinatura já é feita pelo polegar, dedo polegar ou indicador, certo? O procedimento de identificação biométrica às vezes dá muito problema, tá, gente? Mas ele poderá ser repetido até 4 vezes. Aqui é o limite para cada tentativa de habilitação, observando-se as mensagens do sistema. Na hipótese de não haver a identificação do eleitor, né, por meio da biometria, após essa 4ª tentativa, o presidente da mesa deverá conferir se o número do título digitado no terminal do mesário corresponde à identificação do eleitor. E, se confirmado, indagará o eleitor o ano de seu nascimento e informará no terminal do mesário. Se coincidente a informação, o eleitor estará habilitado a votar. Na hipótese de o ano informado do nascimento não coincidir com esse cadastro da urna, o mesário poderá confirmar o ano do nascimento do eleitor e realizar uma nova tentativa. Às vezes esse eleitor demora, fica essa questão e todo mundo fica parado na fila. Isso aconteceu muito em Niterói, um dos municípios muito importantes do estado do Rio de Janeiro. Se coincidente a informação, o eleitor estará habilitado a votar, certo? Muito bem. E aqui, parágrafo único. O mesário deverá anotar na ata, ou no curso da votação, os incidentes. Tá bom? Contingência da votação. Vamos lá, artigo 54. Na hipótese de falha na urna, em qualquer momento da votação, é a chamada contingência. Houve uma falha na urna, né? A urna pifou. À vista dos fiscais presentes, se estiverem presentes, será desligada a urna e religada novamente, digitando o código de reinício. Persistindo a falha, o presidente solicitará a presença de uma equipe designada pelo juiz, a qual incumbirá analisar a situação e adotar em qualquer ordem um dos mais seguintes procedimentos. Ou seja, essa equipe ela fica transitando ali em determinadas regiões, para quê? Para ir imediato socorro dessas contingências. E aí o que acontece? Reposiciona o cartão de memória, utiliza uma urna de contingência remetendo a urna com defeito. Urna de contingência é uma urna de substituição, só que às vezes não tem muitas urnas de substituição naquela localidade, certo? E aí pode acontecer, eventualmente, se passar para eleição manual. Utilizar o cartão de memória de contingência da urna, condicionando o cartão, danificando no envelope. Os lacres rompidos durante o procedimento deverão ser repostos e assinados pelo juiz, na sua impossibilidade, pelos componentes da mesa, pelos fiscais e coligações. A equipe designada pelo juiz poderá realizar mais de uma tentativa.
Ao final dos trabalhos, a equipe elaborará e assinará um relatório sintético sobre isso. Artigo 55. Para garantir o uso do sistema eletrônico, poderá ser realizada a carga de urna de sessão, obedecendo, desde que não tenha ocorrido votação naquela sessão. Ou seja, ninguém votou, faz-se uma carga de urna de sessão. Tenta-se dar mais uma carga na urna. O primeiro eleitor a votar será convidado a aguardar junto à mesa até que o segundo conclua o voto. Então, isso é um problema técnico que ocorre no dia, tem que se observar dessa formalidade, certo? Muito bem. O parágrafo 3º diz assim: será permitida a carga da urna para a respectiva sessão. Aí diz o artigo 56, não havendo êxito nesses procedimentos de contingência, a votação se dará por cédulas, olha aí o que nós estamos falando, até o seu encerramento. Foi o que aconteceu na zona sul do Rio de Janeiro, numa sessão no bairro de Botafogo, adotando o procedimento da mesa ou do mesário, se aquele determinar. Retornar o cartão de memória de votação à urna, lacrar a urna, e aí vem todas as especificações, podemos pular aqui. Artigo 57. Todas as ocorrências serão consignadas na ata. Artigo 58. Uma vez iniciada essa votação por cédulas, não se pode retornar ao processo eletrônico na mesma sessão. Mas pode, então, ter uma pergunta. Pode-se retornar ao processo eletrônico numa outra sessão? Uma pegadinha, né? Na mesma sessão, não. Passou por cédula, vai por cédula até o fim. Isso gravem, por favor. É proibido realizar, artigo 59, a manutenção de urna eletrônica na sessão no dia da votação, salvo ajuste ou troca de bateria e do módulo da impressora. Às vezes, há a previsão da impressão do voto, isso dá muito defeito. Aí o módulo da impressora é que dá mais defeito, porque às vezes engasga ali a zerésima, o boletim de urna, etc. As ocorrências de troca de urna deverão ser comunicadas aos juízes e aos TREs durante o processo de votação. Os partidos, as coligações, o MP e a OAB poderão requerer formalmente aos TREs até janeiro, 17 de janeiro está aqui, as informações sobre trocas de urnas. Geralmente isso não é feito, quase ninguém requer. Vamos agora ao 61. Votação descrita por cédulas, né? O que acontece? Artigo 62. No caso de votação por cédulas, o juiz fará entregar ao presidente, mediante recibo, cédulas, urna de lona. Essa urna de lona lacrada é uma urna muito tradicional. Eu já fiz várias eleições com urna de lona. Algumas, né? Várias não. Algumas eleições com urna de lona, antes do sistema eletrônico também participei, né? Lacre para a fenda da urna de lona a ser colocado. Serão observados identificação do eleitor, né? Que ele vai dobrar a cédula após a votação e colocar na urna. Entregar as cédulas abertas ao eleitor, devidamente rubricadas e numeradas, em série de 1 a 9. 1 a 9, pelos mesários. Então, número 1 a 9, nós temos aqui a colocação dessas cédulas. Ao sair aí o eleitor é convidado a dirigir-se à cabine para indicar os números e os nomes e dobrar as cédulas. Ao sair da cabine, o eleitor deposita a cédula na urna de lona de forma a mostrar a rubrica ao mesário e aos fiscais. Ele não pode jogar um papel ali dentro, ele tem que mostrar a rubrica. Não é mostrar o voto, gente, o voto não. Para que os mesários verifiquem se nelas tocar se foram substituídas as cédulas. Se as cédulas não forem as mesmas, o eleitor volta à cabine e traz o voto que recebeu. Se não quiser retornar à cabine, vai ser anotado a ocorrência na ata e ficará o eleitor retido e à sua disposição até o término da votação, ou até que ele devolva as cédulas rubricadas. Claro, ele não pode levar a cédula embora, né? Ou ele devolve a cédula e vai embora, certo? Ou ele fica retido. Se o eleitor, ao receber as cédulas durante o ato de votar, verificar que se acham rasuradas ou de algum modo viciadas, ou por ele, por imprudência, negligência ou imperícia, as inutilizar, ele rasgou, deteriorou, estragar a cédula, ele pedirá outras ao mesário, mas tem que restituir aquelas.
que serão inutilizadas à vista dos presentes e sem a quebra do sigilo de que o eleitor nelas haja indicado. Após o depósito das cédulas na urna, o mesário devolverá o documento de identificação ao eleitor, entregando-lhe o comprovante de votação. Além do previsto no artigo 72, o presidente da mesa tomará as seguintes providências: vedará a fenda da urna de lona com lacre apropriado, que é uma fita crepe, mais ou menos, rubricado por ele, pelos demais mesários, facultativamente, e, enfim, aqui se encerra esse processo de votação e vamos continuar nos próximos vídeos falando de temas relevantes sobre o dia da votação.